Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor. E hoje vou falar-vos de um dos maiores autores da língua portuguesa do século XX. Vou falar-vos de João Guimarães Rosa, que foi um poeta, diplomata, novelista, romancista, contista e médico, nascido em Cordisburgo, nas Minas Gerais, no Brasil, em 1908 e falecido no Rio de Janeiro em 1967, considerado por muitos o maior escritor brasileiro do século XX e um dos maiores de todos os tempos. João Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908, em Cordisburgo, no centro do estado de Minas Gerais. Foi o primeiro dos 6 filhos de Flordoaldo Pinto Rosa, o seu Flor, como era conhecido, e de Francisca Guimarães Rosa, a dona Chiquitinha. O seu Flor tinha um armazém de secos e molhados. Portanto, secos e molhados é aqueles géneros alimentícios tanto sólidos como líquidos, não é? E a dona Chiquitinha dirigia a casa da família, geminada com o armazém. O Guimarães Rosa cresceu a ouvir histórias do sertão contadas por boiadeiros, mascates, caçadores e tropeiros que passavam pelo comércio do seu pai. Já sabia ler quando, aos 7 anos, começou a frequentar a única escola que havia em Cordisburgo. Era muito interessado por línguas, geografia e história natural e entretinha-se a observar mapas e a fazer coleções de insetos e de folhas de árvores. No tempo da escola, começou a estudar francês por iniciativa própria. Ao longo da vida, o Guimarães Rosa aprendeu muitas outras línguas, como ele afirmou mais tarde numa entrevista. Falo português, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano, esperanto, um pouco de russo, leio sueco, holandês, latim e grego, mas agarrado ao dicionário. Entendo alguns dialetos alemães. Estudei a gramática do húngaro, do árabe, do sânscrito, do lituano, do polaco, do tupi, do hebraico, do japonês, do checo, do finlandês, do dinamarquês. Bisbilhotei um pouco a respeito de outras línguas. Ora, portanto, como vemos, era um perfeito poliglota. Ainda em criança, começou a aprender e a praticar holandês, francês e alemão, com o padre Canizio Zoetmulder. As suas brincadeiras preferidas eram fazer jornais, manuscritos, que tinham um artigo de fundo, conto, noticiário, uma secção humorística e crítica de costumes sociais. Aos 9 anos, mudou-se para a casa do avô materno, em Belo Horizonte, onde concluiu a escola primária. Nessa altura, teve de começar a usar óculos, por causa da miopia. Aos 10 anos, iniciou o curso secundário no Colégio Santo António, em São João del Rei, mas não se adaptou ao internato e voltou para Belo Horizonte, onde se matriculou então no Colégio Arnaldo, administrado por padres alemães da Congregação do Verbo Divino, onde os estudos foram pagos pelo seu tio Adonias, que era um fazendeiro muito rico, dono da fazenda Sarandi. Aí aprendeu a tocar violino e aperfeiçoou o alemão com os padres lá do colégio, não é? Portanto, que eram alemães. Em 1924, foi aprovado nos exames oficiais do ginásio mineiro com um inédito 10 na prova oral. Portanto, 10 era a nota máxima, não é? E a propósito de dizer que fez os exames lá no ginásio, é que cá em Portugal também acontecia o mesmo no meu tempo. Quem andava nos colégios particulares depois tinha que ir a fazer os exames ao liceu, à escola oficial. Em 1925, matriculou-se na então Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, com 17 anos ainda incompletos, e ficou a morar na pensão de um tio, juntamente com um dos seus irmãos. Mas residiu em diversas outras pensões ao longo dos estudos da universidade. Completou o curso em finais de 1930 e obteve a licença para exercer a medicina, não é? Da Diretoria de Saúde Pública no dia 5 de fevereiro de 1931.
Mas Guimarães Rosa teve uma vida muito movimentada durante o tempo da faculdade. Em 1929, ele dedicou-se ao estudo do Esperanto, tendo publicado na imprensa trabalhos sobre o tema, que terão sido os primeiros textos dele a serem impressos. No mesmo ano, estreou-se na ficção com a publicação na revista carioca O Cruzeiro do conto O Mistério de Aymor Hall, que não está recolhido em nenhum dos seus livros. Nesse ano, a revista promoveu um concurso de contos e o Guimarães Rosa, que era um jovem de 21 anos, quintanista de medicina, concorreu com esse conto e venceu o concurso, que lhe valeu o prémio de 100 mil reis. O conto é uma narrativa gótica, ao estilo do século XIX, cuja história se passa na Escócia. Depois, no ano seguinte, ele viu mais 3 contos publicados. O Maquiné, o Kronoskai Anagke, que é um nome grego que significa tempo e destino, e Caçadores de Camurça. Estes 2 últimos também lá no Cruzeiro. Apesar do estilo convencional, sim, destes contos, a elegância da frase, o apuro vocabulário e o emprego de termos de pouco uso antecipam a preocupação com a forma de expressão que distinguiria a sua escrita posterior, como depois falaremos. Fez também alguns trabalhos para a diretoria do Serviço de Estatística Geral do Estado de Minas Gerais, que o contratou para fazer uns estudos de âmbito geográfico sobre a região. Áreas, população, costumes, tradições, etc. Em 27 de junho de 1930, com o curso ainda por acabar, o Guimarães Rosa casou-se com Lígia Cabral Pena, que era uma menina de apenas 16 anos, cuja família era vizinha e amigo lá da sua família, lá da capital mineira, lá de Belo Horizonte. O casal teve 2 filhas, Vilma e Agnes. No início do ano seguinte, a família mudou-se para Itaguara, então distrito de Itaúna, no oeste de Minas, onde ele então passou a exercer a sua profissão de médico. E aí permaneceu cerca de 2 anos. Foi nessa localidade que passou a ter contacto com os elementos do sertão que viriam a servir de referência e de inspiração para a sua obra futura. No início do verão de 1932, Guimarães Rosa alistou-se como médico voluntário no Serviço de Saúde da Força Pública, que é, portanto, depois, mais tarde, passou a chamar-se a Polícia Militar. Isto durante a Revolução Constitucionalista, tendo servido como oficial médico na frente da Mantiqueira, onde tomou contacto com aquele que viria a ser, no futuro, presidente lá do Brasil, o Juscelino Kubitschek, que era médico também e que era o médico-chefe do Hospital de Sangue, mas só permaneceu ali até ao mês de outubro. Depois, em abril do ano seguinte, entrou para o quadro lá dessa força pública, selecionado por concurso. Foi colocado em Barbacena com a patente de capitão médico do 9º Batalhão de Infantaria, pelo que então ele se mudou com a família para aquela cidade, para Barbacena. Farto da vida do interior e cansado da medicina, confessou um amigo que estava arrependido de não ter estudado, mas era direito. E então, como ele falava muitas línguas, em meados de 1934 concorreu à carreira diplomática, tendo sido classificado em 2º lugar no concurso. E foi colocado no serviço de passaportes da Secretaria-Geral do Itamaraty. Portanto, o Itamaraty é o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério dos Negócios Estrangeiros lá do Brasil. Pelo que se mudou com a família para o Rio de Janeiro. Em meados de 1936, foi transferido para o Serviço de Protocolo da mesma Secretaria-Geral e, nessa qualidade, ele passou a acompanhar as visitas estrangeiras, tendo participado, por exemplo, na recepção ao presidente norte-americano, que na altura era o Franklin D. Roosevelt. Em dezembro desse ano, de 1934, o seu livro de poemas Magma venceu o concurso de poesia da Academia Brasileira de Letras. Portanto, foi o seu primeiro livro de poesia editado. Mas o livro só viria a ser publicado póstumamente no ano de 1997. Em março de 1938, Guimarães Rosa foi nomeado
cônsul adjunto do Consulado-Geral do Brasil em Hamburgo, na Alemanha, para onde partiu sem levar a família. Ali conheceu Araci Moebius de Carvalho, que era uma paranaense de 29 anos, filha de mãe alemã, que era lá responsável lá pela secção de vistos lá do consulado, e que era separada e tinha um filhinho pequeno. A Araci viria mais tarde a ser a sua segunda esposa. Depois veremos à frente. Em junho de 1942, depois do Brasil ter cortado relações com a Alemanha, não é? Em plena Guerra Mundial, Rosa e Araci regressaram ao Brasil via Lisboa, que intermediou a troca de diplomatas, não é? Como sabem, naquele tempo Portugal manteve-se neutral e ajudou muita gente a sair da Alemanha. No fim da guerra, Araci de Carvalho foi louvada por auxiliar judeus a fugir, emitindo mais vistos do que as cotas legalmente estipuladas permitiam. Por essa razão, ganhou o reconhecimento do Estado de Israel, sendo a única mulher brasileira homenageada no Jardim dos Justos entre as Nações, e que é o memorial oficial de Israel para lembrar as vítimas do Holocausto. No início de setembro, o Guimarães Rosa assumiu em Bogotá o seu novo posto de segundo secretário na Embaixada do Brasil da Colômbia. E aí permaneceu, lá em Bogotá, até julho de 1944. Entretanto, foi concluído o processo de divórcio da Lígia, a sua primeira esposa. Mas depois ele só viria a casar com a Araci em finais de 1947. Embora, portanto, vivessem juntos, mas só casaram daí a 3 anos. Em julho de 1944, Guimarães Rosa foi colocado na Secretaria de Estado lá do Itamaraty e fixou-se com a Araci e a família, de novo no Rio de Janeiro. Em dezembro de 1945, tornou-se membro da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, que foi a precursora da futura Sociedade Brasileira de Geografia. Em abril de 1944, foi publicado o livro de contos Sagarana, portanto também o seu primeiro livro de contos, que foi muito bem aceito pela crítica. Composto pelo radical germânico saga e pelo sufixo tupi rana, portanto Sagarana, o título simboliza todo o projeto ficcional de Guimarães Rosa, ou seja, um mundo mítico aliado à criação de uma nova linguagem. Uma linguagem inventiva, fusão do discurso oral do sertão com o português, portanto mais vernáculo. Depois de exercer vários cargos no Rio de Janeiro, o Guimarães Rosa foi nomeado primeiro secretário da Embaixada do Brasil na França e por isso viajou para Paris em agosto de 1948. Em fevereiro de 1951, ele voltou para o Brasil e para a Secretaria de Estado do Itamaraty e foi nomeado chefe de gabinete de João Neves de Fontoura, que era o novo ministro das Relações Exteriores. Em 1952, foi promovido a ministro plenipotenciário de segunda classe. E em 1953, com a demissão do ministro Fontoura, passou a chefiar a divisão de orçamento e foi promovido a ministro de primeira classe. Em 1962, assumiu a chefia do Serviço de Demarcação de Fronteiras, que veio a ser o seu último cargo profissional. No ano de 1945, o Guimarães Rosa deslocou-se à capital mineira, portanto lá a Belo Horizonte, para visitar os pais. E, a partir daí, fez uma viagem pelo interior do sertão baiano, começando por Codisburgo, onde tinha nascido, tendo tomado muitos apontamentos. Mas foi depois, numa outra segunda viagem, que fez em maio de 1952, que ele recolheu uma grande quantidade de dados que lhe serviram para a escrita, então, das suas grandes obras posteriores. Deslocou-se de jipe, por lá, pelo meio do sertão, e visitou várias fazendas, algumas de familiares seus, onde passava alguns dias. Assistiu a festas tradicionais e, durante 10 dias, acompanhou uma boiada em deslocação, a cavalo numa mula.
Uma equipa da revista lá do Cruzeiro foi encontrá-lo lá montado num burro, entrevistou-o, tirou fotografias e fez uma reportagem, uma enorme reportagem que foi publicada depois lá na revista em finais de junho. Então, de regresso ao Rio, o Guimarães Rosa fixou-se numa casa que adquiriu em Copacabana, onde ele residiu com a Araci pelo resto da vida. Nessa casa, ele começou então um esforçado trabalho de escrita de que resultaram as suas melhores obras. Em 1956 publicou O Corpo de Baile, que era uma coletânea de 3 novelas. O Manuelzão e Miguelim, no Urubuquaquá no Pinhém e Noites do Sertão. No mesmo ano, publicou o seu único romance, Grande Sertão Veredas, um épico com uma estrutura comparável à Demanda do Santo Graal, conforme alguns autores o classificaram. Com uma temática telúrica, de cariz regionalista, de análise da psicologia do sertanejo e da interação entre o homem e a terra a que pertence, este romance eclodiu na visão cósmica de um universo essencialmente religioso. Depois eu falarei mais à frente deste romance, espero que tenha tempo para isso. Guimarães Rosa escreveu também as coletâneas de contos, Primeiras Histórias, que saiu em 1962, e Tutameia, Terceiras Histórias, que saiu em 1967. Depois, já postumamente, depois dele morrer, em 1969, foi publicada a coletânea Estas Histórias, que integra o conto com o vaqueiro Mariano, que ele tinha escrito em 1947, depois daquela primeira viagem ao sertão que eu falei. Em 1957, o Guimarães Rosa candidatou-se à vaga deixada por morte do José Lins do Rego na Academia Brasileira de Letras, mas foi preterido a favor do Afonso Arinos de Melo Franco. E, numa segunda candidatura, lá à Academia Brasileira de Letras, ele então foi eleito por unanimidade no dia 6 de agosto de 1963, sendo então o terceiro ocupante da cadeira número 2 na vaga que foi deixada por morte do João Neves da Fontoura. Lembram-se que era aquele que tinha sido ministro, lá das Relações Exteriores, e de quem ele tinha sido, portanto, secretário, coincidências. Com receio de ser vencido por uma forte emoção, porque era realmente uma coisa que ele ambicionava, ele foi adiando a tomada de posse. E andou 4 anos a adiar. Quando finalmente decidiu assumir a sua cadeira na academia, ele afirmou num discurso assim virado mais para a morte, assim num tom de despedida, como se soubesse o que viria a passar-se daí a 3 dias. A gente morre é para provar que viveu. E de facto ele faleceu 3 dias depois, no dia 19 de novembro de 1967, com um ataque cardíaco lá na cidade, portanto, do Rio de Janeiro. Nesse ano, tinha sido indicado para o Prémio Nobel de Literatura. Quem venceu foi o guatemalteco, o Miguel Ángel Astúrias. O Guimarães Rosa morreu, como vimos, prematuramente, e na altura 59 anos de idade. Estava ele no ápice da sua carreira, tanto literária como diplomática, profissional. Ele foi sepultado no panteão da Academia Brasileira de Letras, no cemitério de São João Batista, lá na cidade do Rio de Janeiro. O Guimarães Rosa recebeu muitos prémios literários. Os de mais destaque são o Prémio da Academia Brasileira de Letras, pelo seu livro de poemas, o Magma, que tinha sido em 1936, o Prémio Filipe de Oliveira e o Prémio Humberto de Campos, pelo Saragana, de 1946, o Prémio Machado de Assis, o Prémio Carmen Dolores Barbosa e o Prémio Paulo Brito por Grande Sertão Veredas, de 1956, como eu já disse, o Prémio do Pen Club do Brasil por Primeiras Histórias, aquela tal coletânea já assim do fim da vida, de 1962. Ora bem, iria agora falar assim um bocadinho mais das características da sua obra literária. O Guimarães Rosa foi, portanto, como já disse, um dos mais importantes escritores brasileiros da época do modernismo. Foi também um estudioso da cultura popular brasileira.
especialmente da zona da Bahia. Realismo mágico, regionalismo, liberdade de invenções linguísticas e neologismos são algumas das características fundamentais da literatura de Guimarães Rosa, mas não são suficientes para explicar o seu sucesso. O Guimarães Rosa provou como é importante ter a linguagem ao serviço da temática e esta ao serviço da linguagem, provocando assim uma sinergia entre ambas. Como veremos, se eu tiver realmente tempo de falar muito sobre o livro O Grande Sertão Veredas. Portanto, nesse sentido, o escritor mineiro trouxe de novo o regionalismo brasileiro do século XIX em obras como o Guarani, do José de Alencar, ou a Escrava Isaura, do Bernardo Guimarães, trouxe-os de novo para o centro da ficção brasileira. Guimarães Rosa escreveu contos, novelas, romances. A sua ficção ambienta-se quase toda lá como eu disse, no chamado sertão brasileiro. A sua obra destaca-se sobretudo pelas inovações de linguagem numa revolução formal e estilística. Nessa tarefa usou todos os recursos, desde a invenção de vocábulos, através de vários processos como usar arcaísmos e palavras populares, fazer invenções semânticas e sintáticas, resultando isso tudo numa linguagem que não se acomoda à realidade, mas que se torna num instrumento de captação da mesma, portanto, da realidade. Pega na realidade e transforma, provoca uma recriação da própria realidade, segundo, portanto, as necessidades do mundo interior, não é? Em que ele está a pensar. Ele próprio declarou que utilizava a palavra como se ela tivesse acabado de nascer, para a limpar das impurezas da linguagem do cotidiano e a reduzir ao seu sentido original. Sobre esta característica dos seus escritos, o Guimarães Rosa afirmou depois: quando escrevo, repito o que já vivi antes. E para estas duas vidas, um léxico só não é suficiente. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo, porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como o sofrimento dos homens. Ora bem, a obra mais marcante do Guimarães Rosa foi O Grande Sertão Veredas, que, como já disse, é o seu único romance e que foi publicado em 1956. Considerado um dos mais importantes textos da literatura brasileira, está traduzido para muitas línguas. Por ser uma narrativa onde a experiência de vida e a experiência de texto se fundem numa obra fascinante, a sua leitura e interpretação constituem um constante desafio para os leitores. Talvez porque seja uma autobiografia irracional, como ele próprio lhe chamou. O Grande Sertão Veredas está marcado por elementos regionalistas, existencialistas e religiosos. Estas três vertentes são de facto fundamentais para compreender o romance. Estes elementos estão fundidos na travessia simbólica do rio e do sertão por Riobaldo e pelo seu amor inexplicável por Diadorim. Um amor maravilhoso demais e terrível demais. Beleza e medo ao mesmo tempo. Ser e não ser. Verdade e mentira. Estar e não estar. Como disse o Guimarães Rosa, biografia e ficção fundem-se aqui e confundem-se nas páginas enigmáticas do Grande Sertão Veredas. Ora bem, eu tenho aqui o Grande Sertão Veredas. De facto, um grande livro, uma obra fantástica e maravilhosa, mas também muito difícil de ler, já vos aviso. Eu andei a lê-lo talvez mais de um mês, ou se calhar quase 2. Ia lendo aos poucos e depois
interrompia, começava a ler outro livro, daquele autor do qual tencionava então fazer um vídeo na semana seguinte, e ia adiando este vídeo sobre o Guimarães Rosa, porque eu nunca mais conseguia acabar de ler O Grande Sertão Veredas. E assim fui passando. Até que finalmente esta semana consegui acabar de ler O Grande Sertão Veredas. E desde já vos digo, é um livro que, assim, nas primeiras páginas, primeiras mas muitas, talvez lá as primeiras 70 ou 80 páginas, é preciso ter muita paciência e muita persistência para não o pôr de lado. Mas quando começarem a ler, não o ponham de lado, porque depois, a partir daí, começa-se a entrar na história, começa-se a perceber como é que isto funciona e como é esta escrita estranha do Guimarães Rosa, e é uma história que se adora e que nos deixa maravilhados no final. Ora bem, eu então daria aqui só umas pequeninas dicas, talvez vos facilitem um bocadinho a entrarem melhor na história e não se cansarem tanto dela no princípio. Ora bem, isto é um monólogo do princípio ao fim. O romance tem quase 500 páginas, em letra relativamente miúda, e como monólogo que é, tem a maior parte das linhas são justificadas de ponta a ponta, não é? E por isso é maior ainda do que o que parece. Então é o seguinte, o Riobaldo era um jagunço que vivia lá no Grande Sertão, num daqueles bandos de jagunços, né? Ora, aquilo eram o quê? Eram bandos que circulavam lá pelo sertão e que se dedicavam, portanto, como eles diziam, a proteger as fazendas. Mas era assim como era a proteger naquele estilo de como quem diz, ou me pagas ou eu destruo isto tudo. E então os fazendeiros tinham que ser simpáticos e amigos e dar-lhe tudo o que eles queriam. Dinheiro, alimentos, tudo. E então eles de facto protegiam lá a fazenda de outros bandos, de outros grupos de jagunços que circulavam por aquele sertão. Portanto, já estão a ver a ideia. Portanto, o Riobaldo começou assim, da base e veio a ser chefe de jagunços. Então o Riobaldo, a certa altura, encontrou um jovem que se intitulava, que se auto-chamava Diadorim. Era um rapaz ainda novo, muito bonito, com uma carinha quase de menina. Não sei, talvez por isso, e pela sua maneira de ser e a sua simpatia, o Riobaldo apaixonou-se por ele. E apaixonou-se doidamente. Agora imaginem, um jagunço, um machão, não é? Como eles eram, grandes guerreiros. E ele então, que era um atirador nato, que nada escapava à frente da sua espingarda. Um valentão. Como é que ele iria admitir que estava loucamente apaixonado por um homem? Todo o romance, ele vive este drama na sua vida. Até que depois chega-se ao final da história e se vem a descobrir coisas que eu não conto, não é? De maneira nenhuma. Estragava completamente a história, mas é uma surpresa muito grande. Eu confesso que já a certa altura li qualquer coisa na net que me dava um lamiré para o final e isso prejudicou um bocadinho depois, digamos, a minha surpresa. Mas apesar de me estragar a surpresa, não prejudicou minimamente a maravilha que é esse final. Ora bem, então agora para terminar, desejaria ler só aqui uma pequenina passagem na qual vocês irão ver de facto como é esta escrita um bocado louca do Guimarães Rosa. É uma escrita, não é, como já se insinuava além para trás, à medida que eu fui falando, onde ele mete a maneira de falar lá dos sertanejos.
portanto, ele constrói aqui uma gramática e mesmo um dicionário, digamos, inventa montes de palavras que não existem no dicionário, ou que não existiam, pelo menos antes do Guimarães Rosa. Então vou ler este bocadinho. Digo ao Senhor, nem em dia duri mesmo, eu não firmava o pensar. Naqueles dias, então, eu não gostava dele, em pardo. Gostava e não gostava. Sei que, no meu, eu gostava, permanece. Mas a natureza da gente é muito segundas e sábados. Tem dia e tem noite, versáveis em amizade de amor. Antes o que me atazanava, amor, disso crio razoável lembrança. Era o significado que eu não achava lá, no meio onde eu estava obrigado, naquele grau de gente. Mesmo repensando as palavras de Diadorim, eu apurava só este resto, que tudo era falso viver, deslealdades, traição minha, fosse no que fosse. Pronto, não vale a pena continuar, já deu, penso que para perceber esta maneira de falar. Aqueles, nas frases negativas, dizem o não, anda a reparar, dizem duas vezes, não é não. Portanto, sempre assim. Pronto, espero que tenham ficado um bocadinho com vontade de ler o Grande Sertão Veredas, que não tenham medo de se agarrar ao livro, porque ele é de facto uma obra maravilhosa que eu gostei muito. E pronto, e por aqui me fico. Por hoje é tudo. E espero que tenham gostado de ouvir falar do Guimarães Rosa. E espero cá estar de novo, para a semana, a falar de um outro autor, de um grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.